gente infelizmente vai ter que falar de notícia ruim, falar de notícias, casos de polícia aqui do Brasil, que a gente vem acompanhando com muita tristeza e apreensão. O caso, por exemplo, do Pedro Turra, que é um caso que vem aqui do Distrito Federal. Olha só, tem prints que indicam uma possível premeditação do Pedro Turra naquela briga que matou o adolescente Rodrigo Castanheira. Enquanto a gente vai lendo aqui a matéria, você vai acompanhando essas mensagens que são flagrantes, né, sobre um possível planejamento desse ataque ao adolescente. A Fernanda Cavalcante e a Isadora Teixeira trazem os detalhes dessa matéria apurada pelo Metrópolis.com. O Metrópolis teve acesso a esses prints anexos à denúncia do Ministério Público do Distrito Federal de conversas do ex-piloto da Fórmula Delta, o Pedro Turra, acusado de agredir e matar o adolescente Rodrigo Castanheira, de 16 anos, com amigos e esposa. As mensagens escritas e os áudios detalham a sequência que antecedeu o ataque e também mostram o que o acusado disse depois do crime, indicando uma possível premeditação e tentativa de minimizar a situação. Vou ler uma dessas mensagens, vou ler a partir aqui do meu computador, porque a letra está bastante pequenininha, eu não consigo ler diretamente aí do retorno, mas você vai vendo as imagens junto comigo. O Pedro Turra teria dito para algum desses amigos que a polícia vem investigando também essa rede de adolescentes e maiores de idade que faziam parte aí desse grupo agressivo, desse grupo que era quase que encomendado para fazer essas agressões, como a polícia está desvendando agora. E essas conversas flagram essas atitudes planejadas desse grupo. O Pedro Turra fala para algum amigo: irmão, como está? Conversei com... Aí a imagem é borrada, ó lá, tá vendo? E mais um moleque. Eles estão bem de boa agora. E aí respondem: que bom, mano, tudo certo, mano. Agora deu uma tranquilizada, valeu demais. E aí ele responde: aqui na verdade a gente não sabe se é o Pedro Turra quem tá falando, né? Que seria do celular dele. Imaginamos que sim, afinal de contas o celular do Pedro Turra foi apreendido, né, lá na prisão dele. E ele responde: mano, que bom, me perdoa, gosto muito de ti, não deixa isso afetar a nossa amizade, amanhã eu quero conversar com o seu pai. E aí em outras mensagens que mostram essa relação, né, do Pedro Turra com essas pessoas, a gente vê o Pedro Turra na academia, ele era sócio de uma rede de academia, ele inclusive está sendo retirado aí dessa sociedade. Aqui algumas trocas de áudio, tem até aqui uma figurinha do ex-presidente Jair Bolsonaro em resposta ali em uma das conversas. E aí tem uma conversa do Pedro Turra com o amor da minha vida, ele diz ali, né, que é a esposa do Pedro Turra, a gente entende dessa forma, né? Ele manda um áudio e ela responde: vamos agora, onde é? E ele fala: vem, vamos agora lá? Ela responde. Ele fala: sim. Aí ela fala: tamo indo. E ele diz: corre. Meia-noite, né? A gente imagina, porque as imagens depois que a gente vê das agressões ao Rodrigo Castanheira são à noite. E ele diz: meia-noite eles vão embora. E ele liga. Ele faz essa ligação lá no dia 20, perto ali, né? No finalzinho de janeiro. Esses são alguns dos prints que mostram, portanto, essa relação dessa rede que o Pedro Turra tinha em volta. Além dessas mensagens, a polícia tem utilizado esses vídeos das diversas agressões que o Pedro fez a várias pessoas, inclusive no caso do Rodrigo Castanheira, em que há uma clareza de que as pessoas não paravam as agressões. As pessoas muitas vezes incentivavam e iam para lá para gravar. O delegado disse que esses vídeos todos que eles têm recebido e têm levantado parecem vídeos de MMA. Tamanha a violência contundente, eles usam essas expressões, que o Pedro Turra faz. Ele é um homem grande e ele assustava as pessoas. Nessas conversas que a reportagem conseguiu, essas conversas mostram que o acusado estava acompanhado de um amigo próximo, um amigo bastante próximo antes, né, um pouquinho antes da briga com o Rodrigo Castanheira. E os áudios enviados para a esposa do jovem mostram que ele tinha ciência do risco do confronto. Ele disse o seguinte em uma das mensagens, abre aspas: tem gente querendo bater em um amigo numa festa, vamos pegar eles, fecha aspas.
tem gente querendo bater em um amigo numa festa, vamos pegar eles. Ou seja, aqui um planejamento. Em outro trecho, ele manda uma mensagem para a esposa pedindo que ela o acompanhasse e ela autoriza que ele a busque. Após a agressão, os prints registram mensagens enviadas pelo acusado ao suposto mandante do ataque, informando que havia conversado com um dos envolvidos e que tá tudo de boa agora, que são aquelas primeiras mensagens que a gente leu. Vale lembrar aqui que, no que a polícia vem levantando, um amigo do Pedro Turra tinha uma ex-namorada que estava se envolvendo ou tinha se envolvido com Rodrigo Castanheira. Por vingança, por não concordar com isso, ele encomenda o Pedro Turra para bater no Rodrigo Castanheira. É disso que a gente está falando aqui das investigações da polícia. Ele também, o Pedro Turra, nessas mensagens encontradas, pede desculpas afirmando, abre aspas, mano, me perdoa mesmo, gosto muito de ti, não deixa isso afetar a nossa amizade, fecha aspas, e manifesta interesse em conversar com o pai do rapaz. E aí a gente tem um resumão do caso, lembrando que o Pedro Turra é um homem de 19 anos e tem esse histórico de agressões sabido pela polícia, né? A polícia já sabia e vinha investigando outros casos. Inclusive caso de tortura do Pedro Turra a uma adolescente, que num primeiro momento ele tinha forçado o adolescente a beber vodka, uma bebida alcoólica, e agora já tem novos relatos, essa adolescente aí que a gente vê nas imagens borradas, que para além dela ter, nesse mesmo dia em que ela teve que beber álcool sem querer, ele também torturou ela com uma máquina de choque. Já tem vídeo lá no nosso canal no Metrópolis TV sobre isso, então eu também te convido a acessar lá e ir atrás de todas essas novas informações do caso do Pedro Turra. Dessa informação de tortura a uma jovem e antes desse caso, isso aconteceu em julho de 2025 e agora também novidade sobre o caso do Rodrigo Castanheira, essas mensagens que mostram que ele estava planejando ir atacar lá o Rodrigo Castanheira. A outra informação policial que a gente traz é de um outro